Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão em Vida desta quarta-feira. Estamos aqui para mais uma vez compartilhar a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. Você já sabe que de segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, nós estamos por aqui trazendo sempre uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. Por isso é muito importante que você se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho das notificações para que você seja notificado sempre que houver um conteúdo novo. Importante também deixar o seu like para que o YouTube entenda que esse conteúdo é um conteúdo relevante e possa torná-lo visível a mais pessoas, tá bom? Antes de começarmos a nossa reflexão de hoje, eu gostaria que você compartilhasse o link desse programa aí nas suas redes sociais. Compartilhe aí no status do seu WhatsApp, compartilha nos grupos que você participa, envia para pelo menos 7 a 10 contatos aí no privado, convidando também essas pessoas para ouvir a palavra do Senhor nesta manhã, tá bom? Vamos então para a nossa reflexão de hoje. Hoje nós vamos refletir em Provérbios, capítulo de número 15, versículos de 1 a 4. Provérbios, capítulo 15, versículos de 1 a 4. É um texto que fala sobre o uso da língua, a forma como falamos, a forma como reagimos a algumas situações da nossa vida. E o texto diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama tolices. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. A língua serena é árvore de vida, mas a língua perversa esmaga o espírito. Veja que nesses 4 versículos, principalmente o 1, o 2 e o 4, nos mostram claramente o poder que a palavra tem e o quanto nós precisamos ser sábios na forma como nós agimos e reagimos, inclusive no uso das palavras. O versículo 1 diz que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. De forma mais simples, clara e direta, o que o texto está dizendo é o seguinte: se alguém vem de forma irada, se alguém vem de uma forma arrogante, se alguém vem com palavras duras, mas você reage de forma tranquila, de forma serena, de forma calma, sem reagir com ira e sem reagir com agressividade, naturalmente essa sua calma e essa sua tranquilidade vai aplacar, vai diminuir a ira de quem está vindo em direção a você. Então, mais importante do que a forma como a pessoa vem até você é a forma como você reage a essa pessoa. Às vezes a pessoa vem dizendo um monte de coisas e às vezes a tendência do ser humano é reagir, não é? Revidar, falar as mesmas coisas ou agredir também verbalmente. E a verdade é que agir da mesma forma, se comportar da mesma forma que a pessoa que está nervosa, irada, agressiva, não vai resolver o problema. Pelo contrário, o problema vai aumentar. A ira vai aumentar. A raiva daquela pessoa naturalmente vai aumentar. Então, qual deve ser o nosso papel? De nos colocarmos serenos, tranquilos, calmos, sabendo que Deus está no controle da situação. É claro que isso não é tão simples assim. A gente sabe que não é tão simples. É por isso que o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Gálatas, ele coloca o domínio próprio, a mansidão, a temperança como características do fruto do Espírito Santo. Ou seja, não é algo inerente ao ser humano, não é algo que naturalmente faça parte
do ser humano, não é algo que o ser humano faz de forma natural. Precisa da ação do Espírito Santo. É necessário que haja um agir de Deus, dando esse domínio próprio, essa mansidão, essa temperança, esse cuidado no falar e no reagir diante de uma situação de afronta, por exemplo. Outro dia eu até compartilhei algo que eu achei interessante, eu ouvi e até compartilhei, né? De repente, quando alguém vem dizendo algo, né, dizendo que você está errado, que você fez uma coisa ou outra, e você simplesmente diz, olha, realmente você está certo, você já desmonta aquela pessoa. Ela já naturalmente vai ficar sem reação, porque na verdade ela vem com uma informação, ela vem com uma atitude, com um comportamento, esperando que você reaja da mesma forma, que você revide aquela situação. E aí quando você vai com tranquilidade e quando você diz para aquela pessoa que realmente ela tem razão, ela perde o argumento. Porque veja, se ela já vem irada, e você vai tentar argumentar, vai tentar contra-argumentar, ela vai também ficar ainda mais nervosa para te convencer de que ela está certa. E se você simplesmente diz, não, você está certa, o que a pessoa vai dizer mais? Se você já disse que ela está certa, ela vem para tentar provar que ela está certa. E você então diz que ela está certa, ela não vai precisar de mais argumentos, todos os argumentos são colocados por terra nesse momento. Então, o que o sábio diz é que a resposta branda, a resposta com mansidão, a reação com serenidade e tranquilidade aplaca a ira, acalma aquele que está irado. No versículo 2 diz que a língua dos sábios adorna o conhecimento. A ideia é que a língua do sábio busca o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama tolices. E a questão é, quando abrimos a boca, o que é que sai da nossa boca? Que tipo de palavras tem saído da nossa boca? Palavras de conhecimento? Palavras de sabedoria? Palavras de entendimento? Ou simplesmente tolices? Palavras vãs, palavras lançadas ao vento, palavras sem sentido algum, palavras que não abençoam, palavras que não edificam. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz que não deve sair da nossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente aquela que for necessária para a edificação. Então, as palavras que saem da nossa boca devem servir de edificação. E interessante que quando a gente vai para o versículo 4, o texto vai dizer que a língua serena é árvore de vida, mas a língua perversa esmaga o espírito. Então, as nossas palavras, elas podem ser fonte de vida ou fonte de morte, fonte de edificação ou fonte de destruição. Então, o que as nossas palavras têm gerado na vida de quem ouve? O que as nossas palavras têm gerado na vida de quem ouve? As nossas palavras, elas precisam ser temperadas com sal. As nossas palavras, elas precisam ser conduzidas pelo Espírito de Deus, para que elas possam edificar, para que elas possam gerar vida, para que elas possam transmitir esperança, para que elas possam levar as pessoas ao conhecimento da verdade. Quando o versículo 2 diz, a língua dos sábios adorna o conhecimento, é justamente essa ideia de que as palavras que saem da nossa boca, elas transmitem conhecimento, edificação, levam à verdade. E por fim, o versículo de número 3 diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Não há nada oculto aos olhos de Deus. Deus vê todas as coisas. Deus ouve todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas. Deus ouve conversas que nós não ouvimos. Deus vê coisas que nós não vemos. Deus sabe de coisas que nós não sabemos. Então, às vezes, Deus ele nos permite vivenciar algumas situações, por exemplo, de perdas, como um livramento. Como um livramento. Quando Deus tira algo da nossa vida, quando Deus tira uma situação da nossa vida,
é porque ele sabe de coisas que nós não sabemos. Ele vê coisas que não vemos, ouve coisas que não ouvimos, e ele tem sempre o melhor para aqueles que o amam. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus age em todas as circunstâncias de forma a convertê-las em bênção na vida daqueles que amam a Deus. Portanto, queridos, que nós possamos nesta manhã e nessa quarta-feira estar refletindo sobre o nível e o tipo das nossas palavras. As nossas palavras têm transmitido conhecimento, têm levado as pessoas à verdade, têm aproximado as pessoas da presença de Deus, têm levado as pessoas a ter esperança, têm gerado vida nas pessoas, ou têm gerado desânimo, destruição, frustração, decepção, ira e coisas do tipo. As nossas palavras precisam refletir a presença de Deus. E para que nós estejamos cheios da presença de Deus, a ponto das nossas palavras refletirem a presença de Deus, é necessário que nós nos esvaziemos de nós mesmos. Quanto mais cheios estivermos de nós mesmos, mais vazios estaremos da presença de Deus. Ao passo em que, quanto mais nos esvaziamos de nós e mais nos enchemos de Deus, mais a nossa vida refletirá a presença de Deus. Tá bom? Então que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda uma ótima quarta-feira e aproveita para, durante esse dia, estar meditando sobre isso. E quando alguém vier irado, com raiva, quando alguém vier lhe dizendo um monte de coisas, peça a Deus sabedoria. E quando você perceber que alguém está precisando de uma palavra amiga, peça a Deus sabedoria. Que onde você estiver, por onde quer que você passe, as suas palavras gerem vida, gerem esperança, gerem edificação na vida daqueles que a ouvem. Tá bom? Deus abençoe, um forte abraço. Clica aí em compartilhar, compartilha com o máximo de pessoas que você puder, se você ainda não fez. E se Deus permitir, amanhã, 6h30 da manhã, nós temos um novo encontro marcado. Deus abençoe, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.